Estamos, na verdade, né, com a doutora Bianca Gonçalves, para falar um pouquinho sobre a lei do superendividamento no Brasil e como ela se diferencia das regras anteriores de proteção ao consumidor. Doutora Bianca, muito obrigado por estar aqui conosco nesta quinta-feira para falar sobre esse assunto. Muito obrigada pelo convite, boa tarde. Esse é o mês do consumidor, né? Então, já viemos importante. Doutora Bianca, essa lei, né, essa criação dessa lei, o que motivou essa lei do superendividamento no Brasil e qual é a diferença, né, das regras anteriores de proteção ao consumidor? Não quer dizer que uma lei vai fazer o cidadão ficar mais endividado ainda, né, doutora? Pelo contrário, acredito, né? Bem, pelo contrário. Mas então, sempre existiu e após a pessoa econômica vulnerável, essa lei foi criada para o passivo dos consumidores. Só para reforçar essa questão, né? Você estava falando ali sobre a pessoa superendividada, né? De acordo com essa nova legislação. O que caracteriza então, doutora? Então, o que caracteriza uma pessoa superendividada, tá? Que está em superendividamento, é quando ela tem uma grande margem da sua renda comprometida. Então, não sobra ali nem 30% dos rendimentos dela no final do mês para que ela possa sobreviver, para que ela possa pagar os seus gastos básicos, como luz, saúde, alimentos, e ela tem que ser uma devedora de boa fé, tá? Tem que ser um consumidor que contraiu as dívidas, mas que tinha a intenção de pagar aquelas dívidas, não fez de propósito, né? Porque tem muita gente que vai lá, faz vários empréstimos, até abre ali a conta para amigos comprarem, enfim, e não pretende pagar. Então, esse devedor de má fé, ele não entra. Só aquele de boa fé que acabou realmente se endividando, que pretendia pagar as suas contas, mas não está conseguindo. Advogada Bianca, relacionado a isso, então, existe tipos de dívidas que podem ser incluídas na renegociação prevista por essa lei? Algum tipo de débito que fica fora nessa situação? Sim, exatamente, tá? Aqui nessa lei de superendividamento, ela vai trazer os tipos de dívida que vão ser cobertas pela legislação para ser renegociada. Então, tudo que for dívida de consumo, por exemplo, dívida de empréstimo, dívida de financiamento, cartão de crédito, carnê de loja, tudo que for para o seu consumo entra. Agora, dívidas pessoais, como, por exemplo, pensão alimentícia, que você tem que pagar, dívida trabalhista, IPTU, isso não vai entrar. Tributos no geral, né, impostos, não entram. Doutora, para quem está enquadrado nessa lei, vamos dizer assim, né? Se o credor ele não aceitar a proposta de renegociação, o que acontece? Nesse caso, o juiz pode impor um acordo? Como é que fica? Então, quando nós entramos com uma ação por superendividamento, nós vamos ali junto com o cliente pegar tudo que ele tem de gastos, nós vamos fazer uma planilha para ver o passivo dele, todas as empresas que ele está devendo, e vamos traçar um plano, porque isso é muito importante na ação, né? É obrigatório que a gente tenha isso. Nós vamos traçar um plano de pagamento. Esse pagamento tem que ser até 5 anos, então tem que ser feito até 5 anos. Quando essa empresa, a gente intima essa empresa e essas empresas elas não aceitam, então esse credor não, a gente não quer perder nada aqui, né? Eles não aceitam, mas o juiz realmente vê que aquele é um consumidor de boa fé, é um consumidor que quer pagar os seus débitos e não está conseguindo, ele pode intervir, tá? E fazer de forma compulsória. Então, o juiz vai determinar pela via judicial que aqueles credores aceitem o que o consumidor está impondo. Certo. Bianca, para quem está nos acompanhando agora, né, os rádio ouvintes, os internautas em todo o sul catarinense, qual é a orientação para quem está super endividado, doutora, e não sabe por onde começar para buscar essa proteção? Como é que deve fazer? Quais os primeiros passos? Então, se você está ouvindo, né, você se identificou, nossa, realmente não está me sobrando nem 30% dos meus rendimentos, eu tenho muitos empréstimos ou contas em outros lugares, eu não estou conseguindo pagar. O ideal é, em primeiro momento, você procurar o PROCON da sua cidade e informar essa situação de superendividamento. Lá eles vão saber te auxiliar sobre isso.
mas depois você vai ter que contratar um advogado especializado em direito do consumidor. É ele que vai ter ali a expertise para, junto com você, pedir todas as documentações necessárias, traçar o plano, traçar toda a planilha de pagamento, fazer a solicitação de suspensão das dívidas, porque isso é algo que a lei traz. Os consumidores em superendividamento, eles podem ficar até 180 dias com aquelas dívidas congeladas, suspensas, para dar um fôlego, para eles conseguirem respirar e se reorganizar, depois fazer o plano de pagamento, trazer esses credores para a gente renegociar, unificar de forma global, né? Porque nós vamos unificar todas as dívidas como se fosse uma só, um único contrato. Então é uma lei que ela realmente inovou muito, ela veio trazer esse acesso ao crédito para o consumidor, mas a orientação é essa, é que você procure o PROCON e depois um advogado para poder te auxiliar nesse sentido. Doutora Bianca, você fala dos passos aí. Em média, quanto tempo leva, né, para a pessoa ficar mais tranquila relacionada a essa questão após entrar, falar com o PROCON, entrar com um advogado? Então, nós nunca podemos dar um prazo dentro da esfera judicial, porque depende do juiz, né? Mas, geralmente, dentro de 6 meses, nós vamos ter um ótimo resultado. Por quê? Porque a partir do momento que nós entramos com a ação, nós pedimos uma liminar. E nessa liminar, a gente pede ali o que está descrito na lei, que é a suspensão das cobranças. Então, durante esse prazo de 180 dias, que são esses 6 meses, o consumidor ele não vai pagar as parcelas das suas dívidas, né? Ele vai poder ali receber e guardar aquele dinheiro, fazer uma nova reserva de emergência para depois de 6 meses dar início ao pagamento com um novo parcelamento. Ok, doutora Bianca, bons esclarecimentos aí para os nossos ouvintes, muito obrigado, esperamos que os ouvintes os internautas também tenham entendido, né, para que se possam aí fazer um encaminhamento se tiver nessa situação, né, doutora? Exatamente, é uma lei que vale muito a pena, né? É uma lei nova que vale muito a pena investir nela, se as pessoas, se os consumidores estão ali passando por essa situação, porque ela tem realmente o objetivo de tirar os consumidores dessa margem que eles estão atualmente, principalmente depois da pandemia. Hoje já são 70% dos consumidores em superendividamento, segundo os dados do Serasa, tá? Então é uma situação bem crítica que o país está passando e é a única alternativa que nós temos hoje para resolver esse problema. Ok, doutora Bianca Gonçalves, muito obrigado pela participação aqui no Resumo H2O. A gente agradece, né, a participação esclarecedora de você e outras informações sobre a questão do consumidor. A gente conta aí com a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Tchau.